está previsto por todas videntes, pelas cartomantes. Olá pessoal, aqui quem fala é José Fernando para mais uma entrevista do canal Sorte Lenormand. Dessa vez eu vou entrevistar a cartomante Cláudia Rizzo, que vai falar para a gente como é trabalhar em sites de cartomancia. Olá Cláudia, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também, graças a Deus. Obrigado por aceitar o meu convite. Imagina, muito bom estar aqui. Cláudia, antes de nós entrarmos no assunto principal, fala um pouco para a gente como que você teve acesso à cartomancia, como você começou nesse mundo oracular. Bom, José Fernando, na verdade eu comecei através do tarô, tá? Eu sou formada em psicologia e fiz uma complementação como psicoterapeuta junguiana. E como todo mundo sabe, o Jung lidou com o tarô, né? Ele fez um estudo sobre isso. E eu já tinha fascinação sobre o tarô a partir daquele momento, da própria faculdade, né? E porque o assunto era muito velado naquela época. Eu me formei em 89, então naquela época não se podia um psicólogo falar que lia tarô, que lia carta, muito menos cartomancia comum. Então, era uma coisa bem velada, você tinha que falar sobre qualquer assunto de esoterismo, muitas escondidas, até mesmo a numerologia. Então, eu mantinha esse tipo de estudo, né, que eu comecei a desenvolver, muito particular, e era entre familiares e amigos. E com o passar do tempo, que eu comecei a ter poucas consultas, né, particulares, mas a coisa foi ampliando. Então, eu fui trabalhando na minha área de psicologia, mas aos poucos eu fui entrando no tarô. E depois de 15 anos que eu trabalhava já com o tarô, é que eu comecei a conhecer o baralho cigano em si, que é o que eu gosto mais hoje. Particularmente, eu gosto mais do baralho cigano do Lenormand. Gosto muito mais. E eu continuo estudando todos os dois, desenvolvi outras áreas do esoterismo também, como aromaterapia, floral, mas eu gosto muito mais das cartas, né? Seja o tarô ou o Lenormand. E como surgiu a primeira oportunidade de você trabalhar em um site de cartomancia? Eu trabalhei num sistema esotérico por telefone. E logo depois dele, começaram os sites esotéricos. Mas eu já conhecia algumas pessoas que estavam desenvolvendo esses sites. Então, na verdade, eu comecei por aí, né, por convite de amiga. E foi logo que começaram a introduzir esses sites, uns mais ou menos 5 anos e meio a 6. Então, já tem um bom tempo que eu venho trabalhando neles, né? E tem todo tipo de site, né? Todo tipo de atendimento, tem por webcam, tem por chat, mas isso vem se desenvolvendo com algumas diferenças de lá para cá. Pelo menos uns 3 anos para cá tem essa diferença. Hoje em dia tem mais a webcam, né? Antigamente era só o chat, somente ele. Começou pelo telefone, depois passou para o chat, agora tem a webcam, então tem vários tipos de atendimentos, todos dentro dos sites, cada um com o seu estilo, né? Consulta online, dá certo? Sim, é a mesma importância. Se você vai pessoalmente em um cartomante, se você faz por telefone, se você faz na webcam, ou até mesmo no chat, qualquer um deles é importante, porque é uma troca de energia. Afinal de contas, você está ali pronto para receber as suas respostas. E o atendente está pronto também para te ajudar na leitura, no atendimento. Então, você está tendo essa troca de energia. Você está recebendo a informação do cliente e, além do que, ele está receptivo a isso.
Ele veio pronto para ouvir as respostas que ele necessita. Então, é da mesma importância. No começo, realmente as pessoas tinham dúvida, então elas tinham essa prioridade muito maior por ver a leitura. Hoje em dia é muito mais tranquilo, então as pessoas confiam, seja no chat, seja no e-mail, seja numa webcam, de fazer essa leitura, porque ela é tão importante quanto qualquer outro meio. É uma questão muito mais hoje em dia de escolha. E a internet, ela facilita muito isso hoje, né? E como funciona a rotina de um cartomante que trabalha em site? Normalmente você tem o horário, tem a carga horária, é como se você fosse um empregado em uma empresa. Então você cumpre aquela carga horária e dentro daquele período, você fica disponível para o atendimento. As pessoas te procuram, tá? Existem os clientes que fazem a opção pelos atendentes que estão ali no site online. E você faz a consulta da pessoa que te procurar. Não existe essa procura pelo cliente, tá? Não existe uma divulgação particular. Você está ali disponível. A divulgação é toda feita pelo próprio site, tá? A única coisa que você tem que cumprir de estar ali. Eu já vi alguns sites que não expõem o nome verdadeiro do cartomante. É sempre uma figura de uma cigana, daí Esmeralda, Pablo. O que você acha desse sistema? Eu já atendi nesse tipo de site. Eu já percebi que não faz muito o meu estilo. É preferível onde eu tenho meus dados, meu currículo, a minha experiência, o meu rosto. Eu me sinto mais à vontade ali. E eu me dei melhor, eu desenvolvi melhor assim. Aquele é um bom site também, você vai jogar da mesma forma, a tua sinceridade na leitura é igual, tá? Mas é muito mais uma questão da escolha do dono do site, né? Ele prefere que seja assim, tem os seus motivos particulares, né? Que seria do cliente não procurar o cartomante fora do site. Isso, um dos grandes motivos. É o que eu ia colocar. Por exemplo, um dono de um site, ele prefere colocar nomes fictícios e imagens, né, de ciganas ou indianas, exatamente para se proteger, tá? Seja da procura do próprio cliente pelo atendente, seja da procura do profissional pelo cliente, evitando, assim, não ter esse tipo de contato particular. E quem são os donos desses sites? Empresários ou são cartomantes? Normalmente, José Fernando, são cartomantes. Ah, é? São pessoas da própria área, normalmente são. E essas pessoas também atendem. São poucas as pessoas, eu tenho contato com vários sites, então são poucas as pessoas que ficam somente nos bastidores. Administra o site, cuida dele, divulga, mas a maioria atende. Ela usa esse meio também para o trabalho próprio. Então, além dela estar atendendo, ela coloca outros profissionais. Então, da mesma forma que você vai procurar um emprego em uma empresa, é necessário que você faça uma pesquisa, tá? Que você se informe, você busque na própria internet, que você busque colegas da área, você se informe como é que funciona aquele site. Verifica também se não tem comentários negativos dos próprios colegas, antes que você entre. É uma escolha, assim como um emprego qualquer. Existem bons sites, bons empregadores e maus sites e maus empregadores, tá? Existe todo o estilo de empresa, assim como dos sites esotéricos. Então, é bom que se verifique aonde você está procurando uma oportunidade,
tá? Mas existem sim sites muito complicados de se trabalhar, que tem problemas para pagamento, que tem problemas de comunicação com o suporte. Então, tem que se procurar, você tem que estar feliz, estar bem, tá se sentindo à vontade de trabalhar ali naquele local. Não só você prestar o serviço, mas a qualidade ser respeitada, você receber direito pelo seu trabalho. Então, cada um tem o seu estilo de trabalho. É você pegar e procurar aquele que melhor se enquadra no que você está procurando. E ter o cuidado de ver aqueles que são maus pagadores também. Uma das principais críticas que eu escuto de cartomantes é a questão do salário, né? É a questão do valor das consultas, que o cartomante receberia um valor muito pequeno, né? Isso acontece mesmo? Isso procede, porque na verdade a maioria dos sites, eles são minutagem, né? Então, tem aqueles sites que cobram um valor de minuto muito pequeno. E a média de pagamento é entre 20% a 30%. Então, você tem que verificar, dentro daquela minutagem, você vai receber um X% sobre aquilo. Aquilo te compensa? Vai dar um valor salarial no final do mês o suficiente? Tem muita gente, José Fernando, que inclusive acaba trabalhando em vários sites, exatamente para cobrir essa necessidade financeira. Então, é viável trabalhar para tantos locais? Será que não é desgastante? Mas é uma questão de escolha, tá? Mas existe esse problema, que muitos sites acabam colocando um valor muito baixo. E aí cabe ao profissional definir se aquilo está bom para ele ou não. Tá? O empregador, ele deu o valor dele, ele deu a condição dele dentro do site. É isso que eu posso oferecer, é este o valor que eu divulgo para os meus clientes. Então, cabe a você dizer sim ou não, tá? Senão você vai à procura de um outro local. E como que é o sistema de cada site? Eu falo o sistema operacional. Eles avisam que tem um cliente, você abre o Skype, ou tem um programa certo, como que é? Todos os sites, eles têm o seu chat, tá? Existem empresas terceirizadas que fazem esse chat, às vezes o próprio site desenvolve esse sistema, mas você tem um chat. A partir do momento que você tem ele toca para você, se você estiver online. Então, é o próprio cliente que te dá o aviso que está te chamando. Pode ser um toque de telefone, pode ser uma música, mas tem um toquezinho. E aí você conversa com a pessoa, seja pela webcam, né, conforme eu coloquei antes, seja por chat. Ela te comunica ali o que ela quer, né? E aí você desenvolve a leitura. Pela webcam, uma coisa que eu não comentei, a pessoa ela não te vê, ela vê o teu trabalho. Ela vê tua mesa, vê tuas cartas, vê a técnica que você usa ali e ela te ouve. Então, ela vê você trabalhando. Algumas pessoas têm essa necessidade desse tipo de leitura, que é exatamente para ver você fazendo a leitura dela, tá? E para conversar melhor, que ela se sente mais à vontade de ouvir do que ficar digitando, tá? Então, existem essas duas maneiras aí, mas o próprio cliente é que chama, né? Após o pagamento. Isso, sempre após o pagamento. Há uns anos atrás existiam as consultas pós-pagas, né? Mas por uma série de problemas, né? Com o passar do tempo, de falta de pagamento e outros motivos mais, né? Entre cliente e site,
Isso foi extinto, né? Eu não sei de nenhum site hoje em dia que ainda trabalhe com pós. Eu sei dos sites que trabalham com pré-pago. Você disse no começo da entrevista que chegou a trabalhar por telefone. Esses atendimentos por telefone, na época que eu trabalhava em São Paulo, existem, eu não sei outros locais do Brasil, tá? Eu sei em São Paulo, que é onde eu trabalhei. Existem locais que são atendimentos por telefone. Você vai pessoalmente até aquele local, você tem sua carga horária como uma empresa, e você faz os seus atendimentos. Então, toca na central de telefone e cai no telefone da sua mesa. Então, você faz o atendimento por telefone. E a pessoa não tem outra opção, ela só te ouve. E você faz a leitura dentro daquele teu espaço na sua mesa, você faz a leitura por telefone. Existe esse outro tipo de atendimento. Foi antes de eu começar a trabalhar assim, dentro do meu espaço, dentro de site. Isso é um outro estilo que eu posso explicar melhor depois, mas é um outro estilo de atendimento que também existe ainda até hoje. Você, com certeza, atende pessoalmente também, né? Também. Já atendeu por telefone e atende por sites. O público é diferente em cada meio? É bem diferente. Existe a necessidade de alguns de estar vendo você pessoalmente, de estar fazendo a consulta ali no teu espaço físico. Existe a pessoa que quer uma agilidade muito maior, então ela fica no espaço da internet mesmo, então ela está, um exemplo, no trabalho dela, então ela quer, naquela meia hora de pausa, ela quer uma consulta, então ela pode escolher aquela que melhor se adequa para ela e faz ali rapidinho pela internet. Ela pode escolher por telefone também. Então, hoje em dia você tem essa facilidade, se você estiver num outro país, você pode estar fazendo a consulta também pela internet. Então, existe público para todo estilo de atendimento. É até necessário hoje em dia que você tenha essa diversidade, essa facilidade, né? Se você tenha uma linha de telefone, você faça atendimento pela internet, você tem um espaço físico para poder atender pessoalmente, é necessário, porque as pessoas, elas já chegam determinadas com o estilo de atendimento que elas querem. E qual questão é mais procurada aí para você? Hoje em dia, a internet. Internet. Assunto, amor. Principal, é o top, né? Isso eu tenho certeza que não só pela internet, mas por telefone e presencialmente. É o amor. Tudo. Por todos os atendimentos, é o amor o principal. De uns tempos para cá, talvez pela crise, pela própria condição hoje em dia, preocupação das pessoas com emprego e tudo mais, hoje em dia, em segundo lugar, está o profissional e, paralelo, o financeiro. Mas, assim, era muito difícil alguém perguntar detalhadamente sobre outras áreas. Era muito mais extensa a consulta com relação ao lado amoroso. Você sente que pela internet a pessoa se abre mais, conta mais detalhes do que pessoalmente? Com toda certeza. Existe um lado mais defensivo quando a pessoa está pessoalmente. Ela procura deixar nas suas mãos a leitura, então ela se restringe a falar muito pouco e ela espera muito mais respostas de você. Na internet, principalmente por chat, a pessoa desenvolve muito mais aquilo que está incomodando ela ou preocupando, e ela expõe com mais detalhes aquilo que ela precisa ler. Então ela coloca um pouco mais sobre aquilo que ela quer falar, tá?
ela se coloca muito mais. Até mesmo da webcam, também a pessoa tem necessidade da expressão. Já no atendimento pessoal, particular, eu já não vejo tanto isso. Eu vejo que a pessoa senta e ela espera que você fale, tá? Tá ali nas suas mãos. E você define de que forma você vai começar a leitura, e no decorrer a pessoa começa a ficar mais à vontade e ela coloca algumas questões. Mas normalmente a comunicação da pessoa online, ela é muito maior, muito mais. Ela faz uma troca de informação muito maior. É o anonimato, né? Exatamente. E por mais que você veja ela na webcam, mas ela se solta, né, José Fernando? Ela tem essa facilidade maior de falar. E Cláudia, é possível então um cartomante ganhar bem trabalhando em um site? Depende do que é ganhar bem, o José Fernando. Cada um tem um padrão daquilo que espera com atendimento, né? Claro que o atendimento particular, ele te traz uma renda melhor. E você trabalha de acordo com o teu estilo. Você, dentro de um site, você tem que seguir as regras do site, tá? Mas vai do critério que você utiliza. Em algumas cidades do Brasil, de repente, vamos colocar em questão de valores, de repente, R$1.000 pode ser muito pouco. Em outro estado, pode ser bastante. Então, depende daquilo que você procura. Dá para você viver de atendimento online? Dá, mas eu não me sinto profissionalmente feliz de atendimento só online. Eu tenho atendimentos particulares também. E quando você é contratada pelo site? É um contrato? Como funciona? Você tem um acordo, vamos dizer assim. Não existe um contrato assinado, não existe carteira assinada, mas você tem um acordo. Eu compararia com o vendedor, ele não tem um contrato, né? Ele trabalha por... como que a gente chama? Ele trabalha por aquilo que ele faz, né? Por aquela porcentagem. E principalmente o atendimento por minutagem é exatamente isso que o vendedor faz. É de acordo com aquela quantia que ele conseguiu trabalhar. Então, você ganha aquela porcentagem. Eu faço uma comparação com eles, né? Então, dá para você ganhar, mas você tem que ter uma definição do que você vai escolher, né? Se te convém aquele estilo de trabalho, aquele ganho. E nos bastidores, Cláudia, há muita rivalidade entre os cartomantes? Assim, eu acho que rivalidade tem até nas amizades, na família, em todos os locais. Mas eu percebo muito dentro dessa área, sim. Não diria nos bastidores, porque você está dentro do seu espaço fazendo o teu atendimento e você não tem o contato com os outros colegas. Eles não estão disputando com você, porque o cliente te procura, tá? Ele é uma coisa direta, né? O cliente vai até você. E o teu colega, por mais que ele esteja no mesmo site, ele não sabe que o cliente X procurou você e não ele, tá? Mas se percebe uma rivalidade velada na área. Isso eu percebo, que existe uma disputa desnecessária, eu não vejo uma união dentro dessa área. O que deveria haver, né? Porque se dizem pessoas iluminadas que trabalham para isso, para ajudar o entendimento do próximo, né? E as atitudes muitas vezes não condizem com essa espiritualidade toda. Exatamente. E assim, se você fez a tua escolha dentro dessa área, que se respeite.
tá? Se você não gosta do trabalho daquele profissional, é uma opinião sua particular. Não há necessidade de uma desavença, de um estresse com aquela situação. Você pode trabalhar dentro daquilo que você escolheu e ter o seu espaço. Cada um tem o seu espaço. E existe cliente para todo mundo. E hoje nós temos WhatsApp, Skype, Facebook. Então, o cartomante pode trabalhar online, ser a sua própria empresa. Muitos fazendo assim, isso. Exato. Se a pessoa não está satisfeita com a opinião do colega, se ela não está satisfeita com a empresa, ela vá para outra empresa, ela vá para outro site. Se ela não está satisfeita com site nenhum, ela vai atender particular. Mas existe público, cliente para todo mundo, para todas as pessoas. Tem as pessoas que procuram búzios, tem a pessoa que procura baralho cigano, tem a pessoa que procura floral, para todo mundo. Então, você siga a sua linha de trabalho e você vai encontrar pessoas que querem esse desenvolvimento. E, Cláudia, você é uma dessas cartomantes que usam o Facebook. E que dica você dá para um cartomante que quer montar um perfil profissional? Em primeiro lugar, ela deve fazer o currículo dela, né? O que exatamente ela está buscando? Que público que ela está buscando? Então, ela colocar dentro do currículo dela tudo aquilo que ela quer que a pessoa procure. Então, se ela lida só com a cartomancia, então que faça uma boa divulgação dentro da cartomancia que você faz. Você tem que fazer uma boa propaganda da sua imagem, e a sua imagem envolve aquilo que você diz com aquilo que você vai oferecer. Então, você tem o seu currículo e aquele trabalho que você vai desenvolver para a pessoa. E a propaganda é a alma do negócio, né? Ela oferecendo uma propaganda pelo Face, ela fazendo uma divulgação paga numa revista, ela fazendo uma propaganda no Google, mas que ela faça uma divulgação que chame a atenção, sim, das pessoas, mas que seja alguma coisa verdadeira, porque ela vai ter que oferecer aquele trabalho, né? E você acha que essa cartomante tem que ter feeling do que ela vai compartilhar no Facebook e o que ela não deve compartilhar no Facebook? Postar no Facebook? Sim. Sim, porque as pessoas hoje observam muito mais do que antes. E outra, a troca de informação é muito grande, tanto por clientes, né, que a gente chama de boca a boca, é a divulgação que você não precisa estar se divulgando, o próprio cliente passa para terceiros o teu nome. Então, de qualquer forma, a tua propaganda tem que ser muito verdadeira, porque você vai oferecer aquilo para os clientes. Então, tem que se tomar cuidado com aquilo que se fala, tem que se tomar cuidado com aquilo que você coloca dentro do teu perfil, não só profissional, mas do particular também. Então, você ter um cuidado até com o que você expressa da tua vida particular, porque você está exposto muito mais hoje em dia. As pessoas prestam atenção como você age, o que você faz, aonde você foi. Mas assim, você não vai deixar de ter a sua vida particular, você vai continuar sendo você. Mas você tendo uma postura profissional dentro do trabalho que você vai oferecer para os clientes é o que importa. Elas estão ali observando. Então, se você fizer um mau trabalho, o boca a boca vai fazer isso por você, vai divulgar que você tem um péssimo trabalho.
Se você fizer um bom trabalho, pode ter certeza que vem outras pessoas procurando por você, seja pelo próprio anúncio, seja por colegas de pessoas que foram atendidas por você. Para nós encerrarmos a entrevista, dá uma dica para quem trabalha em site, para aprimorar o trabalho. Bem, para trabalhar em site, a primeira coisa é você se adaptar, não diria se adaptar, mas assim, você verificar se aquilo que o site te oferece é o suficiente para você, é aquilo que você procura. Se for, desenvolva seu bom trabalho ali dentro, tá? Os clientes vêm à sua procura, eles estabelecem um nível de confiança muito grande e eles acabam entregando toda a história de vida deles na sua mão. Então, você faça aquele bom trabalho. É claro que isso vale para atendimentos em outras áreas, inclusive particular. Mas no site, as pessoas elas vêm com uma ansiedade muito maior, pelo que eu percebo. Elas estão preocupadas com a minutagem, o tempo acabando, com as perguntas que elas têm para fazer ainda, elas têm uma série de coisas. Então, assim, desenvolvam o trabalho. Você vai dar continuidade naquilo por muito tempo, se você tiver esse cuidado. E você vai perceber que o atendimento online em site, a pessoa ela tem uma necessidade muito maior de conversar, de falar. E Cláudia, a gente acabou pulando um assunto, vou voltar um pouquinho. Qual é o tipo de cobrança que tem em sites? Minutos, consulta de 1 hora, como que funciona? A sua maioria é minutagem. A sua maioria é aquilo que a maioria dos sites oferecem. Eu acho que 90%, não sei, eu não conheço todos também, né? Porque a todo momento tem sites sendo desenvolvido e entrando aí no mercado. Mas existem de valores muito baixos e existem os sites mais caros. Mas, assim, o caro não significa que você vai ganhar uma porcentagem maior. Cláudia, muito obrigado por você me conceder essa entrevista novamente. Estou agradecendo novamente. E foi um prazer conversar com você sobre esse assunto tão polêmico, né? Imagina, obrigada a você por participar. Então, até a próxima e tchau. Tchau.